Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Irmãos, estamos nos aproximando da Páscoa. Estamos agora no capítulo 26. Nós tivemos por um tempo ali no capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha. Agora vamos fazer um salto em Mateus para o capítulo 26. Porque nesses textos aqui estão se abrindo aqueles textos bastante focados na cruz de Cristo. Na verdade, a vida de Jesus Cristo foi focada na cruz. Hoje o conjunto masculino cantou "Olhai para a cruz", né? Eles até viraram para cá. Aí que eu entendi. Demorou a cair a ficha. É isso mesmo. Agora, a vida de Jesus foi focada na cruz. Mas agora o capítulo 26 vai tornar isto mais claro. Porque a oposição a Jesus vai se tornar cada vez pior. Eles já não gostavam de Jesus, os líderes do Sinédrio. Eles já tinham em Jesus assim um inimigo da estabilidade do seu conforto. Eles tentaram muitas vezes pegar Jesus, tentaram mandar gente fazer pergunta estranha para Jesus, e Jesus sempre muito sabiamente se portou. Mas depois da ressurreição de Lázaro, eles começaram a ter um ódio muito grande por Jesus, aumentou o ódio deles. Eles começaram a pensar o seguinte: agora que este homem, falam que ele ressuscitou aquele homem de Betânia. Eles falaram: nós precisamos também matar Lázaro. Se você ler em João, você vai ver que eles não queriam matar só Jesus. Eles falaram assim: temos que matar Lázaro também. Porque as pessoas olham para Lázaro e eles lembram de Jesus. O ódio e a oposição está crescente. Então, nós estamos começando a série de mensagens que olha para a cruz. E este ano nós vamos olhar no Evangelho de Mateus como a igreja, como Jesus foi perseguido. Como foi injusta a morte de Jesus. Como havia ódio contra Jesus. Um homem que curou enfermos. Um homem que ensinou as pessoas a amar. O homem que restaurou vidas, reintroduziu na sociedade pessoas que estavam perdidas para a sociedade, como os leprosos que ele curou. Este homem foi alvo da perseguição e do ódio. Por quê? Qual a natureza dessa perseguição? E de que maneira a perseguição de Jesus deve ser um estímulo para a nossa fé? Nós precisamos entender como um texto deste se encaixa no que você tem que fazer amanhã. Como que um texto como este fala a sua necessidade nos dias de hoje. Porque não é só a história da perseguição que nos interessa. Nós queremos saber o que a voz de Deus quer nos falar, ao falar para nós a respeito disso. Leiamos o texto. Logo após a leitura vamos louvar ao Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, o sermão profético dele, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É assim que começa a perseguição final
de Jesus antes da crucificação. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, sabemos que precisamos ouvir a Tua voz, que é só ouvindo o Senhor que poderemos viver de uma maneira que Te agrade. E nós sabemos que a luta de Cristo é a nossa, que se perseguiram o Mestre, também nos perseguirão. E sabemos que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos, é assim que a Tua palavra diz. Nós queremos entender como é que funciona isto, Pai. Queremos entender o que fazer quando não é fácil ser crente. O que o Senhor espera de nós. Abra os nossos olhos, Senhor. Que a palavra que está nesse texto brote para cada um de nós e mude o nosso coração. Nos ajude a ouvir a Tua voz, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes você lendo esses versículos fica até difícil entender qual é a utilidade disso, a não ser contar a história. Mas nós precisamos então pensar um pouco no propósito desse evangelho. Se você lembrar bem, este é o evangelho no qual Jesus diz para os discípulos: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês têm um compromisso, vocês têm que salgar, vocês têm que brilhar, porque se vocês não salgarem, se vocês não brilharem, para nada mais presta, é uma coisa incoerente, uma luz que não ilumina. E o Evangelho termina depois, lá no final, no capítulo 28, diz: ide, agora façam, vivam o Evangelho que eu estou dando na mão de vocês, a mensagem que eu estou entregando. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, façam discípulos desta mensagem. Chamem outros para andar na luz. E estes discípulos, irmãos, eles saíram e eles ganharam o mundo com o Evangelho. E nós hoje aqui, 2000 anos depois, somos frutos da atitude daqueles homens que confiaram em Jesus, que ouviram a mensagem e tiveram a atitude de ir em frente. Nossos apóstolos deram a vida para fazer brilhar Jesus neste mundo. Andaram por onde lhes foi possível andar. Irmãos, nós precisamos de uma igreja de atitude, porque nos tornamos uma igreja covarde. Nós perdemos a força do Evangelho, porque estamos mais pensando em nós mesmos, temos mais compromisso com os nossos interesses pessoais, particulares, egoístas. Fazemos tudo pensando só no nosso reino. Esquecemos de ouvir aquela voz do Mestre que dizia: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não se preocupem, não fiquem inquietos, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele vai cuidar de vós. Irmãos, o irmão Davidson, ele lembrou aqui da igreja de Éfeso, e lembrou do fato de Cristo dizer assim: só que vocês deixaram o primeiro amor, vocês não me servem mais, vocês não têm mais apego,
Vocês não têm mais disposição. O próprio Jesus, ele diz assim: será que quando voltar à terra o Filho do Homem achará fé? Vai encontrar gente fiel? É lamentável, sim. Mas é muito fácil a igreja desistir da luta. Cantamos hoje, em homenagem aos vários irmãos que são da igreja, oriundos da IPI, um pendão real. Não, em homenagem a Deus, né, gente? Em honra a Deus. Mas lembrando de vocês da IPI. E a irmã um dia falou assim para mim: mas esse hino lá a gente canta como uma marcha. É, a igreja marcha. A igreja luta. A igreja está em guerra. Não são poucos os textos bíblicos que nos falam desta luta. Mas só um, só para servir de exemplo. Nós lemos hoje aqui Filipenses, a leitura conjunta da noite de hoje. Filipenses, no capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que não estáis em nada, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E quando eu lembro que um crente não vem à igreja porque ele está cansado, que ele está com gripe, eu respeito, irmão. Mas às vezes nossa atitude não tem nada a ver com isso. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. E aqui é o apóstolo Paulo, dizendo. Quando Mateus escreveu seu evangelho, a igreja precisava renovar esse entendimento. A igreja precisava ler a história de Jesus, ouvir de novo seus ensinamentos e ver o exemplo do Mestre. E é por isso que nós temos esse texto em nossa mão hoje, irmãos. Porque nos foi dada a graça, a mesma graça que foi dada aos apóstolos, foi dada a nós. A de padecermos, a de lutarmos por Cristo, com valor, sem temor. Não lembro mais o refrão. Não, mas já a gente lembra no final. Aonde Ele mandar a gente vai. A gente vai pagar o preço. E eu queria convidá-lo a pensar isso nesse texto. Sabe por quê? Porque o que falta nesse mundo é a atitude da igreja. A coragem dos crentes de assumirem uma posição, de assumirem definitivamente a sua bandeira qual é, de se assumirem como servos de Deus. Gente, que covardia nossa, que covardia nossa, nos limitando e nos deixando limitar, porque temos problemas, temos dificuldades. Problemas, irmãos. Tinha a igreja de Esmirna. Depois você lê lá. Nós lemos hoje aqui. Leu de novo Apocalipse, aqueles capítulo 2, aquelas cartas. Problemas tinha a igreja primitiva. Problemas tem a igreja no Iraque, na Coreia do Norte. Eu quero pedir a Deus que nos ajude a olhar para esse texto com coragem, para assumir uma posição diante de Cristo. Vamos ver a atitude de Cristo, a começar no verso de número 1. No verso 1 do capítulo 26, o texto diz que, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, nós já precisamos começar pensando exatamente nisso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo o que está dizendo para os discípulos. Jesus sabe tudo o que vai acontecer. O capítulo de número 26, depois vocês podem ler. Você notará uma coisa importante nele. A ciência de Jesus de todas as coisas que irão acontecer. O próprio texto que a gente lê diz assim: vocês vão ficar sabendo, né? Sabeis, o Filho do Homem será entregue. Ele sabe que o traidor vai traí-lo. Ele sabe que será preso. Ele sabe que Pedro irá negá-lo. Ele sabe que os apóstolos vão fugir. Ele sabe que será crucificado. Jesus sabe todas estas coisas, mas mesmo assim Jesus vai para Jerusalém. Jesus não se intimida, mesmo sabendo que a natureza da oposição contra ele era de uma característica pessoal, de um ódio mortal contra ele. Ele será entregue para ser crucificado. Meus irmãos, ele disse isso para seus discípulos, ele tinha interesse que seus discípulos entendessem que ele não fugiu, que ele não teve medo, que ele não recuou. O Filho do Homem será entregue. Todas essas palavras ele deu aos discípulos. E o que foi que ele ensinou aos discípulos? Volta comigo aí no capítulo 24. Eles passaram em frente ao templo e Jesus falou: não vai sobrar pedra sobre pedra. No versículo 3, os discípulos chegam para ele e falam assim: quando é que isso vai acontecer? Aí Jesus vai explicar para eles. Só que Jesus vai dizer: isso vai acontecer no tempo em que vocês vão ser perseguidos. Aí depois vocês deem uma lida assim. Olha só, verso 6, vou pegar alguns versos aqui. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, às vezes não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça antes do fim. Jesus vai dizer assim: vão tentar enganar as pessoas, vão tentar acabar com a fé de vocês, vão tentar enganar até os eleitos, e quando eles não conseguirem, vão perseguir. Aí a partir do verso 15, ele começa a falar da tribulação. E quando ele fala da tribulação, irmãos, ele fala algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. Por exemplo, verso de número 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre os eirados não desça para tirar coisa alguma de casa. Verso 21: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca desde o princípio aconteceu. E assim Jesus vem falando para os seus discípulos quando é que ele vai restabelecer completamente o reino. Mas ele não termina assim. Aí ele começa um conjunto de parábolas. Parábola da figueira, parábola do servo bom, servo mau, parábola das virgens, parábola dos talentos. E ele está dizendo o que com essas parábolas? Em resumo, ele está dizendo assim: fiquem firmes, produzam, trabalhem, não sejam figueiras sem frutos, não sejam noivas despreparadas para a chegada do príncipe ou do noivo, não sejam trabalhador que enterra talento, aguardem o Senhor com fidelidade, com força, com confiança, com coragem. E ele termina essas palavras que ele diz, tendo acabado esses ensinamentos, ele termina dizendo assim: mas haverá juízo, vocês vão ser perseguidos, vocês terão dificuldades, mas haverá um dia de juízo, um dia de recompensa. E ele dirá aos que estiverem à sua direita: entrai no gozo do seu Senhor. Vale a pena viver para Cristo, vale a pena lutar para Cristo. É por isso que Jesus lutou por você. Ele sabia que seria crucificado, mas não fugiu. Irmão, isso tudo deveria mudar algo em nós. Olhar para Jesus e o seu exemplo deveria mudar algo em nós. Nós deveríamos ter a mesma consciência, mas nós somos covardes.
Porque nós não queremos pagar preços altos. Não é de estranhar, não é de se estranhar que o modo como ainda hoje algumas pessoas tentam calar cristãos sobre a ameaça de morte, no nosso mundo ainda hoje, ainda esteja em voga, porque nós deveríamos ter a atitude de Cristo sabendo uma coisa, aquilo que Ele mesmo havia dito aos seus discípulos: o mundo me odiou, vai odiar vocês. Nós não podemos nos intimidar, mesmo que haja ódio mortal. Jesus não se intimidou, Ele lutou, mesmo sabendo que tinha que dar a vida. Esse espírito, essa força tem que mover você. Dar a vida não é uma metáfora. Dar o sangue não é uma metáfora. Para muitos cristãos no nosso mundo, é a descrição da realidade. Na cidade de Mossul, de um dia para o outro, o exército islâmico adentrou as ruas. Entre as primeiras providências, naquela primeira semana de invasão, eles descobriram todos os cristãos, inclusive presbiterianos, da igreja presbiteriana de Mossul. E deram um ultimato. O Estado Islâmico chegou na cidade, vocês têm 24 horas para arrumar as coisas de vocês e saírem, senão vão morrer. Mas tem uma opção, vocês vão pagar para ficar aqui, mas pagar para ficar aqui sendo hostilizados, só não vamos matar. E caro, para muitos cristãos, praticamente toda a renda da família. Eles foram à igreja e disseram: não façam culto, senão nós vamos aí para matar vocês. E quem disse essa história foi o pastor Jean, neste púlpito, há 2 anos atrás, que diante daquele ultimato, as famílias presbiterianas de Mossul decidiram que iriam fazer o culto, com ou sem Estado Islâmico. E fizeram. Naquele culto foram mortos todos os homens, todos. Ficaram só crianças e mulheres. E foi uma dessas senhoras que contou essa história para o nosso missionário. Atitude, coragem. A palavra de Deus, ela sempre nos alerta que para sermos imitadores de Cristo precisamos ter coragem de dar a vida até à morte. Nós ainda não temos visto uma igreja com esta fibra. Ainda não tem aparecido. Eu estou dizendo de forma geral, irmãos, mas nos nossos dias, porque já tivemos ao longo da história muitos exemplos assim. Mas você precisa ter um compromisso com Deus, que lhe dê uma fé tão enrijecida, uma fé forte, corajosa, capaz de, se necessário for, dar a vida. Mas, irmãos, nós não estamos querendo dar a vida nem se for para não perder o emprego. Se eu não posso ser cristão se eu não conseguir pagar as minhas contas. Se as pessoas não gostarem de mim, eu não posso ser cristão.
Ai, se as pessoas não me adularem, não me derem o que eu quero, eu não vou servir. Ai, se a igreja não for, não me acolher, irmãos, nós estamos derretendo, somos crentes de açúcar. Tudo bem, irmãos, eu não estou desculpando a igreja de não fazer as coisas que ela deveria fazer, acolher, ajudar, mas isso não pode ser uma desculpa. O nosso mestre não daria essa desculpa jamais. Ele viu seus discípulos o abandonarem, negarem, traírem. Irmãos, nós precisamos de uma igreja de atitude. Nós não podemos ficar só reclamando uns dos outros, murmuradores, covardes como aqueles que deixaram o Egito e ficaram com fome, queriam comer carne, então falaram, não quero terra prometida, eu quero Egito. Não dá para voltar atrás mais. Você precisa agora olhar para frente, pôr a mão no arado e ir em frente. Pare de reclamar. Ainda que tenha que dar a vida. Sabeis, pois, isto: 2 dias celebrar-se-á a Páscoa dos judeus, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, Jesus não se intimidou diante de ódio mortal. Porque a ferramenta do ódio era a cruz. Eles tinham planejado tudo. Havia até alguém para morrer e eles deram um jeito de libertar, tirar da cadeia. Um homem que era culpado de sangue, Barrabás. A ferramenta do ódio era a cruz. Mas Jesus usou a ferramenta do ódio para nos salvar. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Porque Ele não voltou atrás. Mas olhem para o verso de número 3. Ele disse que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E ele diz que quem tramou isso foram os principais sacerdotes. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. E aqui, irmãos, estão a liderança espiritual de Jerusalém. Os homens que tinham por dever conhecer as Escrituras. Era o trabalho diário deles ler sobre o Messias. Eles tinham o dever e a tarefa de ensinar os outros, cuidar da vida espiritual dos outros, os sacerdotes. O Caifás, cujo sogro chamava Anás, e nenhum nem outro era coisa boa. Eles tinham o dever de cuidar espiritualmente da nação e os principais líderes do povo. Ou seja, não só a liderança espiritual, mas até o povo representado. E mais tarde, diante de Pilatos, era o povo gritando, crucifica-o. Mas Jesus não se intimidou. Mesmo sabendo que a natureza daquele ódio, da oposição contra ele, era algo pessoal. E que nascia no coração de gente que deveria recebê-lo. Gente que deveria receber Jesus como Senhor, lutava contra Jesus. Em alguma medida, isso parece muito com o cristianismo de hoje, quando há muitos crentes que deviam ter compromisso com Jesus, são os primeiros a se opor ao que ele diz.
São pessoas que não aceitam a palavra de Jesus como o mestre da sua vida. É um jeito diferente, mas é o mesmo jeito de tentar calar Jesus. É assustador pensar que pessoas podem saber tanto de Deus e ainda assim se colocar em oposição a Ele. Como um pai que às vezes crente aconselha o filho a fazer algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou quando um pai de família, um marido resolve fazer algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou quando uma mulher que deveria ser o espelho de Cristo para o seu lar, tudo que faz nada tem a ver com a palavra de Deus, suas atitudes negam Jesus, isso é oposição. Mesmo sabendo que aquelas pessoas deveriam ser as responsáveis por receber Jesus, e eles não eram ignorantes, irmãos, porque entre eles mesmos teve um que foi lá, o Nicodemos, foi conversar com Jesus, e chegou para Jesus: ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se não for por Deus. Era pessoal contra Jesus. Irmãos, no fundo, todo pecado é uma rebeldia. Mas nós somos pecadores, temos uma natureza rebelde, mas é nosso dever dominá-la. Mas, irmãos, algumas vezes nós preferimos a rebeldia à entrega. Eu não sei se é preguiça. Eu prefiro crer que não seja preguiça. Eu acho que é falta de coragem de fazer as coisas do jeito de Deus. Alguns exemplos bíblicos são notáveis a respeito da coragem. Tem muitos, mas eu vou pegar um só. Uma viúva pobre que vai ao gasofilácio, num ato de adoração, ela entrega tudo o que tem. Isso é um ato de coragem, de confiar em Deus. Os principais sacerdotes, os homens que conheciam a Deus, os líderes do povo, meus irmãos, eles sabiam da excepcional comunhão de Jesus de Nazaré com Deus. Eles sabiam que Ele tinha curado pessoas. Eles não encontraram nada errado no seu ensino. Tentaram testá-lo muitas vezes, até sobre a lei. Testaram perguntando de quem é a moeda, se é de César, o que é, a quem pertence. Testaram Jesus de muitas formas. Eles não tinham nada que dizer daquele homem. Eles não podiam acusá-lo de nada. Ainda assim se opuseram a ele. Mas Jesus não se intimidou. Nós precisávamos despertar para descobrir como vale a pena essa vida corajosa. Ser uma igreja mais firme. Ser uma igreja mais fiel. Não importa o tipo de oposição. Podem ir lá para o Senado Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Podem aprovar a lei que for. Podem ir lá na sua vizinhança alguém não gostar de crente. Você pode ter a luta dentro da própria família. Tudo bem, irmão. O que o Senhor espera? Que você não se intimide. Não estejais em nada intimidados, disse o apóstolo Paulo. Mas essa timidez não tem a ver só com essa oposição de violência. Você tem que não estar intimidado quando a sua fé está frente a frente com o seu próprio coração, porque o coração também luta contra você.
Você não pode perder a batalha para a carne. O ódio deles era pessoal. Não era uma coisa racional. Eles não suportavam Jesus e o que Jesus dizia. Não é assim que às vezes a gente age? A gente fecha os ouvidos, não quero ouvir, não quero saber. Pode ser que esteja assim na Bíblia, mas isso na prática não funciona. Não tem gente que diz isso? Na prática não é bem assim, pastor. Então tá bom, me explica como é que é na prática. Na prática é cada um por si. Meu Deus, essa prática, ela é covarde. Porque a prática da Bíblia é confiar em Deus. É esperar no Senhor. Jesus não se intimidou, mesmo sabendo que eles eram engenhosos na sua malignidade. A natureza do ódio a Jesus, ela era pessoal, nascia no coração de quem deveria recebê-lo, era mortal, mas tinha a natureza, eles eram engenhosos, era de uma carregada e engenhosa malignidade. Olha os versos 4 e 5. Caifás e seu grupo deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Não, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Algumas palavras aqui que eu acho que podem nos ajudar. A palavra deliberaram e a palavra prender mostra que eles fizeram isso de forma oficial. As palavras gregas, né, tanto a palavra synebulesanto, a ideia de se juntaram e se organizaram. Fizeram a reunião do conselho, do concílio deles. Calma, gente, calma. Fizeram um concílio contra Jesus. Fizeram uma reunião de decisão. Chamaram a diretoria da empresa maligna para decidir. E aí eles usam a palavra prender e eles usam a palavra técnica para prender, que é a palavra kratos. Usar a força. Usar a autoridade. Eles falam assim, não deu certo aquelas coisas que a gente já tentou. Fazer ele cair numa palavra, fazer ele tentar incriminá-lo, colocar sobre ele alguma mentira, vamos ver se pega, né? Difamar Jesus. Eles não conseguiram. Então agora eles não precisam de nada, eles só precisam decidir entre eles. Irmãos, eles usam a palavra traição, a palavra dolói, vem do nosso dolo, é maligno, é maldoso, é planejado. Os advogados aí me ajudem. Tem o doloso e o culposo. Qual que é o planejado? Doloso. Irmãos, nós precisamos entender o mundo em que estamos. Jesus entendia o mundo em que ele estava. Se você puder, abra comigo em Mateus capítulo 10. Versos 16 e 17. 16 a 18. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios.
E assim Jesus está exortando. Verso 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Irmãos, Jesus conhecia o mundo que ele estava, e às vezes os crentes são como crianças neste mundo, que os pais levam para um parque. Nós pais sabemos, né? Não podemos tirar o olho das crianças, porque não podemos deixar crianças sozinhas no parque. Apesar de eles estarem no playground com brinquedos, os brinquedos têm seus perigos. É ou não é? E o parque tem os seus perigos. E a gente não leva a criança no parque, lá no Parque do Carmo, no Parque Serete, criança de 5 anos, fala, pode ficar aí, filha, à tarde eu venho buscar. Porque é perigoso. Mas quando a criança está no parque, ela não vê o perigo. Ela vê o quê? O brinquedo. Gente, não tem brinquedo mais assustador que a balança? Vocês param, quando a gente vira pai, que o nosso filho está na balança, que ele vai mais alto, pai. Mais alto, pai. E que o menino já está quase dando aquela volta assim, a gente fica com um frio na barriga, é ou não é? É assustador aquele brinquedo. Aqui devia ser um parquinho de terror para os pais. Mas para a criança, gente, é uma delícia. O vento no rosto, subir, ver o parque do alto. Só muda quando ele cai. Às vezes crente é como criança no parque. Ele acha que o mundo é todo dele, que não há perigo, que ele pode ir para onde for. Aí um jovem fala assim, pastor, eu sou forte, eu estou indo para aquela balada, mas eu não uso drogas, pastor, ninguém me convence. Não, pastor, eu estou tentando esse namoro, mas assim, eu sei da minha fé. Não, olha, eles são meus amigos, mas eu não tenho nada a ver com o que eles fazem lá. Só estamos juntos. Às vezes nós não entendemos o perigo. A gente se deixa envolver. Jesus não deu moleza para Caifás, Anás e a... Agora eu vou mostrar a minha idade, a patotinha deles. Quem não sabe o que é patota, depois o pastor explica. Eles estavam agindo dolosamente. A malignidade dos opositores é engenhosa. Então, quando você assiste um filme que ataca os valores da sua fé, não, isso é só expressão cultural. Ou quando as novelas, as telenovelas, ou os jornais, ou as revistas, ou quando eles proíbem, por exemplo, falar o nome de Deus no meio de um evento esportivo, ou proíbem um professor de ler um versículo na sala de aula, nós temos que nos lembrar que eles deliberaram prender e a traição matar Jesus. Vocês acham que não vão fazer isso com a nossa fé? Mas Jesus não se intimidou. Em tempo algum Jesus disse, eles têm o poder na mão, eles têm a decisão, eles têm a caneta, eles têm a polícia do lado deles, eles têm as leis, eles têm poder, eles têm dinheiro. Nunca se intimidou. Eles são a maioria, eles são mais fortes. Nunca Jesus se intimidou. Nós precisamos de uma igreja de atitude, irmãos. Porque quando vier a grande tribulação, é essa igreja que nós temos que ver fazendo a diferença. Mas nós nos tornamos fortes da noite para o dia. Nós precisamos trabalhar todo dia.
É musculação, irmãos, para a fé. Tem que puxar peso para a fé. Tem que fazer corrida para a fé. Agora a gente é capaz de se preparar para tudo, e agora eu vou falar também para vocês. A gente se desgasta para estudar. A gente gasta talvez a maior parte da nossa juventude no banco da escola. Parabéns, tem que fazer isso. Mas não se esqueçam, isso não lhes garante que a sua fé vai viver diante da perseguição. Vocês precisam de mais, vocês precisam da palavra. Todos nós precisamos considerar que estamos expostos a todo tipo de perseguição, oposição a todos os dias. E às vezes ela é sutil, é intelectual. Ela está ganhando a sua alma aos poucos. E daqui a pouco, alguns crentes vão dizer, quem sabe a vida homossexual é algo que eu possa assumir. Afinal de contas, somos um mundo moderno. Cuidado! Você precisa de atitude de fé. Não seja covarde. Lute contra o coração. Lute contra o mundo. Lute contra o maligno. Lute contra Satanás. Lute contra esse mundo caído. Mantenha a sua fé. Vai para a sua casa. Reúna a sua família. E diga, nós somos família de Deus. Nós não agimos como o mundo age. Nós pedimos perdão, nós nos reconciliamos, nós servimos e nós ajudamos um ao outro a crescer na fé. Não é cada um para si dentro de uma casa cristã, nunca. E numa igreja então, irmãos? Irmão, não use a igreja só como um ponto de parada e vai embora, irmão. Vamos batalhar, vamos ter atitude, tem tanta coisa para a gente fazer. Tanta coisa para ser feita. Um conjunto instrumental maior, um coral melhor, jovens cantando. Mas não só isso, irmãos. Por que não juntar homens para ensinar como ser pai, como ser marido, mulheres? O trabalho da terceira idade. Por que não investir na parte social? Porque não tem gente. Nós contamos com poucos. Mas você pode fazer algo. Seja corajoso, irmão. Seja desprendido. Jesus jamais daria as nossas desculpas. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo o que a gente faz. Eu espero que ninguém consiga. Não, hoje tem jogo. Tenho que estudar. Irmão, eu entendo que a vida não é fácil. Mas vamos voltar de novo a Mateus 10. Eu sei que a vida não é fácil. Mas nós estamos no meio de lobos, nós precisamos saber esse mundo qual é. Nós não podemos ceder. Nós não podemos baixar a guarda. É vigiando, orando o tempo todo. Verso de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, agora sim, parte importante, hein? Ou as duas são importantes, mas é o objetivo desse verso. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque de fato, não devemos temer a homens, devemos temer a Deus. O que mais nos afasta de Deus é que nós amamos demais esse mundo. Mas esse mundo vai passar, glória a Deus. E ele não vai ficar do jeito que está, glória a Deus também. Mas só os santos estarão nele quando Jesus Cristo voltar. Ser fiel até a morte
dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, faça uma profunda revisão. E eu vou concluir. Preciso concluir. Em nossos dias precisamos de 2 tipos de igreja. A que luta pela transformação da sociedade, seja luz e sal, mesmo sabendo que tem oposição contra ela. Mas também precisamos daquela igreja que sabe resistir, está preparada para o dia mau, para manter a sua fé. Precisamos de uma igreja como a igreja de Mossul, lá no Iraque, que entrega a vida por Cristo. Precisamos criar filhos que não vivam segundo o padrão do mundo. Precisamos instilar no coração deles a coragem para serem diferentes. Eles não podem ser advogados como os outros advogados, pedreiros como os outros pedreiros, professores como os outros professores. Eles são luz e sal. Não podemos ceder ao sistema corrompido da prática profissional, do capitalismo selvagem. Antes de tudo, temos que amar o próximo. Não falo isso com nenhuma tendência de esquerda, direita, porque também não podemos ceder às políticas de dominação. Temos que amar as pessoas e trabalhar pelo bem dos outros. Como profissionais, temos que ser honestos e gente de qualidade, temos que ter coragem para isso. Você ganha pouco, mas trabalha bem. Se te serve de consolo, seu patrão não está nem aí, mas Jesus está. Você ganha pouco, mas é honesto. Jesus está interessado nisto. Em todas as áreas, precisamos de uma igreja de fé, fazendo a diferença no mundo. Precisamos estar prontos para o dia que for preciso, dar a vida por Cristo. Essa é a igreja que imita Jesus. Nunca está intimidada. Que Deus nos ajude, irmãos.